Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Band Entrevista de hoje fala sobre política e discute os assuntos mais importantes do Senado Federal. O nosso convidado desta semana é o senador Irajá, do Tocantins, primeiro vice-líder do PSD no Senado. Senador, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado também pelo convite. Obrigada, senador. E quem participa com a gente, traz o seu boa noite e inicia o Band Entrevista de hoje é a jornalista da Band Brasília, Thalita Almeida. Seja muito bem-vinda, Thalita. Boa noite. Boa noite para você também, Solange. Boa noite ao Cláudio Nicolini e a todos que acompanham o Band Entrevista aqui na TV Band Vale. E boa noite ao senador Irajá, né? Bom, senador, eu queria começar falando sobre as reformas, né, que estão em andamento no Congresso Nacional. A gente tem aí grandes discussões em torno da reforma tributária, mas agora a frente parlamentar que defende a reforma administrativa tem dado mais peso a essa discussão, né? O discurso é o seguinte: por que colocar um novo imposto agora? Por que o governo criar uma nova despesa, sendo que a gente ainda tem uma reforma administrativa que prevê corte de ministérios, corte de salários, enfim, corte na própria carne. Então a defesa é justamente essa: não seria cenário para se discutir uma reforma tributária, e sim o momento para retomar a reforma administrativa, que a gente sabe que encontra grande resistência nas duas casas. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que estão as discussões, né, em torno deste assunto? Bom, Thalita, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Eu concordo em grande parte do que você falou, mas tem alguns aspectos que, se você me permitir, eu discordo. Eu acho que a reforma tributária é o maior gesto que o Congresso Nacional e também o governo executivo pode dar de solidariedade aos empreendedores brasileiros, sejam eles pequenos empresários, comerciantes, profissionais liberais, médios empresários, diante de uma situação tão caótica que nós estamos vivendo, que é essa situação da pandemia, né, em que milhares de empregos, milhões de empregos estão sendo extintos, pessoas ficando desempregadas e milhares de empresas brasileiras fechando as suas portas. Então, numa situação tão ruim como essa, uma solidariedade do Congresso e do Executivo com a reforma tributária que simplifique a vida desses empreendedores é o mínimo que nós podemos oferecer num momento tão difícil. Eu acredito que é possível, mesmo no ano eleitoral, embora a gente tenha prorrogado as eleições para o dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno, eu acho que há tempo, sim, se nós nos empenharmos em conjunto com o governo, para que a gente possa discutir uma proposta razoável, equilibrada, e reduza esse tanto de alíquotas federais que existem, a exemplo do PIS e COFINS, que já é iniciativa do governo, a unificação, embora seja uma proposta tímida, do meu ponto de vista, mas existem outras alíquotas, existe a contribuição social sobre o lucro líquido, o IRPJ, o IPI e várias outras contribuições acessórias que poderiam também serem unificadas para facilitar o seu recolhimento e também o pagamento. Acho que o Congresso tem a disposição para poder discutir com a máxima prioridade possível na comissão especial e a gente possa chegar num entendimento. É claro que pensar numa reforma que possa unificar impostos estaduais e municipais, eu não acredito, nesse primeiro momento, que a gente consiga avançar. Eu acho que é possível a gente focar nos impostos federais, nesse primeiro momento, e no segundo momento, aí sim pensar na unificação dos impostos gerais. Ok. Senador, o senhor bem disse, muitas empresas fechando as portas, muita gente perdendo o emprego. O trabalhador fez a parte dele, empresários também estão fazendo a parte de redução de salário, de redução de jornada de trabalho. Por que Brasília não fez a sua parte? Brasília, que eu digo assim, o Congresso, por que deputados, senadores não reduziram salários e benefícios também até agora? Bom, eu concordo com você, a sua crítica ela é válida, porque não pode apenas o setor privado ter um sacrifício de reduzir jornada, ter redução de salários, enquanto isso o setor público achar que é um outro país ou, né, um outro poder que é intocável. Eu concordo plenamente com você, eu acho que isso seria razoável. No que depender de mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em aprovar ou votar uma matéria nessa direção. Eu acho que o sacrifício tem que ser de todos, né? Não é só o setor privado, não é só a pequena empresa, a média ou a grande empresa, ele tem que partir de todos. Num momento difícil como esse,
até nós passarmos, enfrentarmos essa pandemia e virarmos essa página triste. Acho que nós não temos nenhum ambiente para aumento de carga tributária. Existe uma discussão que está sendo muito falada no Congresso hoje com relação a uma possível volta da CPMF. Eu, particularmente, sou contra o aumento de imposto, não conte comigo para isso. Votei vários projetos que são favoráveis ao governo, outros me posicionei contrário, por entender que não eram bons projetos para o país. E se houver uma discussão de aumento de carga tributária, eu, particularmente, sou totalmente contrário. Num momento tão difícil como esse, nós temos que, pelo menos, tentar manter ou, se possível, diminuir a carga tributária. Como não é possível diminuir, mas pelo menos simplificar, desburocratizar a vida do cidadão. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Agora, aprovar uma nova CPMF em outro formato, não acho que nós tenhamos ambiente e nem podemos ter condição de emplacar uma proposta como essa, seja no Senado e também tem a mesma sensação na Câmara dos Deputados. Agora, a preocupação, senador, é do velho conhecido, o jabuti, que aparece no meio desses projetos todos que, quando menos se espera, nossa, tinha lá uma cláusula que permite. Vocês estão de olho nisso e a gente já percebeu a voracidade do governo em conseguir dinheiro até para cobrir o rombo que está acontecendo devido à pandemia. Como é que vocês estão acompanhando de perto, de lupa, para ver se não tem um jabuti ali no meio de cada projeto? Olha, em todas as medidas provisórias, vocês estão acompanhando de perto, estão sendo aprovadas na Câmara e também no Senado, tem um aspecto que o presidente Davi ele tem tido o maior cuidado possível, que é justamente não permitir que temas que não são conexos às medidas provisórias, que são chamados, conhecidos jabutis, possam ser aprovados. Na grande maioria dessas medidas provisórias, estão sendo aprovados apenas a essência do texto, né, que é o texto base, que a gente chama. É claro que é regimental um parlamentar ou um partido apresentar um destaque, uma emenda, e que essas emendas muitas vezes não têm correlação com a proposta ou a medida provisória apresentada. Mas o Davi tem tido essa sensibilidade, os partidos, de um modo geral, também têm tido esse entendimento, e a gente tem conseguido aprovar, na grande maioria das vezes, de forma harmônica, essas propostas que estão relacionadas ao coronavírus. Existe também uma outra discussão na casa, que é em relação ao veto presidencial da desoneração da folha, porque existiam 17 segmentos da economia brasileira, principalmente de empresas de prestação de serviço, que passaram a recolher o imposto da folha, o INSS, sobre o faturamento, pagando 4,5%. E da noite para o dia, com esse veto presidencial, essas empresas passarão a pagar 20% do INSS sobre a sua folha. Isso significa um aumento tributário da ordem de 8% a mais do que essas empresas recolhem. E há um consenso dentro do Senado, pelo menos, com quem eu tenho conversado, que esse veto não tem a menor chance de prosperar, porque é muito prejudicial, vai aumentar ainda mais os desempregos e falir muito mais empresas no Brasil nesse período crítico que nós estamos vivendo. E a gente vai falar mais de reformas aqui no Band Entrevista. A gente faz a primeira parada. A gente volta em instantes com o senador Irajá, nosso convidado desta semana. Até já.